agora só tem uma? Não, não é possível. Né? Só ela, a Emily, quem mais? Cadê o restante? Não, tem muita gente aí para poder ficar só aparecer essas duas meninas. Vamos lá, pessoal. Daniele, Amanda, André, Beatriz, Caroline, Caroline, Bárbara, Esther, Gabriel, Giovana, Heitor, Isabela, Kaique, Camille, Cauã, Lara, cadê esse povo? Laila, Lorena, Maria Clara, Maria Zilda, Oi, Michele, Natália, Rafaela, cadê? Liga a câmera de vocês. Eu não tô. Ô, professora, é porque é o seguinte, o meu celular ele caiu assim com a tela dele para baixo, ele rachou. Oh, meu Deus. Professor, eu tô no computador e não tá funcionando. Não tá funcionando Não a tá câmera? funcionando a câmera. Tá, mas aí são duas pessoas, tranquilo. Mas aí o restante, né? Tem mais gente aí. Eu tô aqui, é Stephanie, que eu acabei. aí, Ana Luísa. Não, pelo amor de Deus, me deixe sozinha aqui, não. Gente, olha só. Então, a gente vai corrigir. Eu acho que eu vou começar. Vocês querem começar com mais fáceis ou mais difíceis primeiro? Vamos para os mais difíceis? Que aí, se não der tempo, né? A gente, pelo menos os mais difíceis, a gente corrigiu. Vamos corrigir os mais difíceis primeiro, depois eu volto lá porque os mais fáceis eu nem coloquei ele em slide. Porque, como eles são fáceis, qualquer coisa a gente volta, vai lá na plataforma lá do Forms e depois a gente dá uma olhadinha. Então, assim, eu quero corrigir o exercício, por quê? Porque eu só aprendo genética fazendo exercício. A gente vai ver que o exercício, se eu sei fazer o cruzamento, já estou, assim, 50%. Os outros 50% do exercício é a interpretação do exercício. Ah, se eu conseguir fazer a interpretação, eu consigo resolver grande parte do exercício, certo? Bom, aí eu quero que vocês, toda hora que tiver dúvida, pare, né? Para perguntar, para estar tirando essas dúvidas. Então, tem dúvida, é para perguntar mesmo, tá bom? Tá? Não é para ficar com dúvida aí, não. Eu acredito que vocês estão visualizando os slides, não estão? Que eu já tinha colocado para compartilhar. Beleza. Então, só eu que não estou vendo. Deixa eu colocar eles aqui, então, para mim. Beleza. Bom, então a gente vai corrigir o exercício. E aqui, o primeiro exercício que eu coloquei é a questão 4. Esses exercícios que é da correção agora são os exercícios que eu mandei, tá no Forms, e eu mandei para vocês postarem no GR8. Então, vocês vão ver que eu não coloquei, assim, o número 1, 2, 3, porque, assim, a 1, 2 e 3, ela é só de marcar e ela não envolvia cruzamento. Então, eu peguei as que envolvem cruzamentos ou que envolvem um pouquinho mais de raciocínio. As outras é porque envolvem mais conceitos, mas eu vou corrigir as outras também. Tá? Eu vou pegar as mais difíceis, que a gente vai vendo elas primeiro, depois a gente volta nas que são mais simples. Então, olha só. Lê para mim aí, Ana Luísa, essa questão 4, por favor. Calma aí que eu vou dar zoom aqui, que eu sou ruim das vistas. Tá bom. João e Maria, ambos normais para o caráter e pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram-se se poderia ser mesmo filho do casal. Qual deve ser o genotipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Beleza. Ó, então, um segredo que a gente já vai falar aqui sobre esse exercício. Primeira coisa, falou lá, um casal, João e Maria, um casal normal, teve filho albino. Toda vez que falar que um casal é normal e eles têm um filho com uma característica diferente deles, significa que essa característica ela é recessiva. Então, se o casal é normal e teve um filho albino, significa que o albinismo é uma característica recessiva. Então, eu já sei que o albino é recessivo, tá? E aí, sempre, assim, albinismo
na vida mesmo, no geral, o albinismo é uma característica recessiva, certo? Mas, por exemplo, se ele falasse qualquer síndrome de não sei o quê, inventasse qualquer coisa lá. Se dois indivíduos normais têm um filho com uma síndrome, uma doença genética, quer dizer que aquela doença, casal normal que tem um filho com uma doença genética, a doença é recessiva. Se no caso, o albino é recessivo, quem não é albino tem que ser dominante. Então, o pai e a mãe têm que ter o gene dominante para ser normal. Mas pensa, se eles tiverem um filho recessivo, qual gene que eles têm que ter? Também. São azinhos, os dois. Isso mesmo, Ana Luísa. Por quê? Eles têm que ter um azão, que é o gene, o azão é a letra maiúscula. O azão representa o gene dominante. Então, a letra maiúscula, que é o azão que a gente está falando, representa o gene dominante. Então, o gene dominante determina que esse casal seja normal. Agora, eles tiveram um filho albino, um filho que tem característica recessiva. Para nascer uma criança albina, tanto o pai quanto a mãe tem que ser portador do gene recessivo, porque o albinismo é recessivo. Então, para eu ter essa característica recessiva, eu tenho que ter herdado os dois genes dos meus dois pais, né? Do meu pai e da minha mãe, certo? Então, o casal, ele tem que ser azão, assim. Então, aqui. Então, pigmentação é normal e dominante, né? Pigmentação normal é dominante. Então, se o casal ele é normal, tanto o homem quanto a mulher tem que ter o gene azão. E para esse casal ter um filho albino, que é uma característica recessiva, sempre no caso do albino ou características recessivas, eu coloco par de gene recessivo. Recessivo representa por letra minúscula. Sempre o recessivo é homozigoto. O que é homozigoto? Vamos lembrar da aula passada. Homozigoto é quando o par de genes, né, são iguais. Então, aqui é homozigoto recessivo. Dois azinhos e os dois são minúsculos. Então, o albino é característica recessiva. Então, genótipo do filho, que é albino, é azinho. Então, para o casal normal, para o albinismo, ter um filho albino, eles têm que ser portadores do gene para albinismo. Então, portanto, o casal tem que ser azão-azinho, certo? Então, na resolução desse exercício, o casal vai ser o quê? Azão-azinho. Então, minha resposta, essa questão, ela é de marcar lá no Forms, e só que eu não coloquei as letras aqui, que eu só peguei a questão e não peguei as alternativas. Então, ela daria o quê? O casal é azão-azinho. Então, ficaria certa a resposta que encaixasse lá azão-azinho para os dois. Como? Letra? Letra D, de Letra dado. D. Isso. Então, os dois, tanto o homem quanto João e Maria, né? Então, o casal é azão-azinho. Então, letra D, de acordo com a colega aí, que ela está com as alternativas. Tá? A número 5 também, pelo menos para mim, uma questão fácil, depois eu vou voltar nela. Todas aqui são fáceis, mas assim, o que envolve cruzamento é a número 5. Vai ser uma vitória fácil, né? Né? Tá certo. Mas assim, a número 5, ela não envolve cruzamento, é mais conceitual, certo? Mas eu vou voltar nela também. Aí eu vou passar para a número 6, que ela envolve o cruzamento, tá bom? Aí, então, aqui, na número 6, cruzando-se ervilhas verdes, vezim, vezim, com ervilhas amarelas, vezão, vezim, os descendentes serão. Então, agora eu tenho que fazer um cruzamento. Eu vou cruzar uma ervilha verde, vezim, vezim. Se tá vezim, vezim para ervilha verde, quer dizer que a ervilha verde é recessiva. Se a ervilha amarela é vezão, vezim, ó a letra maiúscula, vezão maiúsculo, amarela é dominante. Então, o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Como que eu sei se não está escrito aqui no exercício? Pelo genótipo que ele me trouxe. Então, ele falou que o verde, né, é vezim, vezim e o amarelo, vezão, vezim. Então, quem tem o genótipo dominante, genótipo é o gene, é essas letrinhas. Então, vezim, vezim é um genótipo, vezão, vezim é outro genótipo. Quem tem o genótipo com letra maiúscula representa o gene dominante, tá? Quem tem o genótipo só com letras minúsculas, no caso do verde, ele tem um genótipo recessivo. Então, o verde é vezim, vezim
ele é recessivo. E o amarelo, Vzão, Vzin, ele é dominante, porém, ele é heterozigoto, significa que ele é portador do gene recessivo também, só que não se manifesta nele. Então, ele quer que eu faça o cruzamento e dê os descendentes. Então, aqui, a gente vai colocar o cruzamento. Para fazer o cruzamento, o que, que eu faço? Então, eu vou montar essa tabelinha, esse quadrinho, e aí eu vou pegar lá a ervilha amarela, que ele falou do cruzamento, e a ervilha verde. O que, que eu fiz aqui nesse quadro? Tá vendo aqui que tá, ó o meu cursor, Vzão, Vzin. Eu peguei esse par e separei. Coloquei o Vzão aqui e o Vzin daqui, coloquei aqui. Agora eu vou pegar a ervilha verde, ó, Vzin, Vzin. Então, eu peguei um Vzin, coloquei aqui, outro Vzin, coloquei aqui. Certo? Aqui, entendido aqui? O que, que eu fiz até agora? Ou alguém tem dúvida nessa parte ainda? É a hora da gente perguntar. Alguém tem dúvida nisso daí? Não precisa ter vergonha, não? Tranquilo? Ó, então vamos voltar aqui. O que, que eu fiz? Eu tirei os gametas. O que, que são gametas? Gametas são as células reprodutoras. A célula reprodutora, ela nunca tem o par de gene. Então, essas letras que eu coloquei por fora, tá? Isso não é a resposta do meu cruzamento. Essas letras que eu coloquei por fora, então aqui, ó, peguei o Vzão, Vzin e coloquei aqui, só que separei. Peguei o Vzin, Vzin e coloquei aqui, ó, tá? Certo? Então, essas letras estavam representando os gametas das células reprodutoras. Então, se esse Vzão, que está aqui em cima, então vamos imaginar que aqui fosse coluna e aqui fosse linha, certo? Então, na primeira coluna, aqui em cima, eu tenho um Vzão. Se esse Vzão se juntar com esse Vzinho da primeira linha, vai dar Vzão, Vzin. Se esse Vzin se junta com esse Vzinho aqui, o Vzin da segunda coluna, se junta com o Vzin da primeira linha, vai ficar Vzin, Vzin. A mesma coisa embaixo, ó. Esse Vzão se juntou com esse Vzinho aqui de baixo, Vzão, Vzin. Agora, esse Vzinho se juntou com esse Vzinho daqui, ó. Então, a segunda coluna com a segunda linha, vai dar Vzin, Vzin. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que o verde é recessivo, né? Então, Vzin, Vzin é verde. Se tiver o Vzão, ele é amarelo. Então, aqui eu tenho 2 com Vzão, Vzin. Eu tenho 2 com Vzin, Vzin. Esses 2 que tem o Vzão, eles são amarelos. Por quê? Por causa da letra maiúscula. Que essa letra maiúscula, aqui na genética, a gente fala de gene dominante. Então, essa letra maiúscula, eu não falo aqui na genética letra maiúscula. Eu estou falando só para a gente associar ela na nossa cabeça. Essa letra maiúscula significa gene dominante. Então, a característica dominante é a cor amarela. Então, quem tem o gene dominante é amarelo. O Vzin, Vzin é a cor, é a característica recessiva. Então, quem tem Vzin, Vzin tem a característica recessiva. Então, aqui eu tenho 2 amarelos para 2 verdes. Ah, como que está na porcentagem? Então, na porcentagem é o básico, todo mundo aqui já sabe. Então, 4 resultados que eu tenho. 2 é verde, 2 é amarelo. Então, não foi a metade? Então, 50% amarelo, 50% verde, né? Tô falando coisa que é óbvia, mas vai que tem gente que não sabe, né? Então, o meu resultado vai ficar 50% amarelo, 50% verde, tá? Dúvida nesse daqui, gente? Dúvida neles ou não? Não. Tranquilo? Posso passar para frente, então? Ninguém tem dúvida? Então, vamos lá, o próximo. O número 7. Então, a gente corrigiu o 4, o 6 e agora o 7. Então, 7. Cruzando 2 gatos, sendo ambos heterozigotos. Então, vai cruzar uma fêmea e um macho, né? Ambos heterozigotos. Então, os dois são azão, azim. Esses dois são dominantes ou recessivos? O que eles são, gente? Se eles são azão, azim, eles são dominantes ou recessivos? Gene dominante. São dominantes, né? Porque ele tem o gene dominante. Quem que é o gene dominante aqui? Azão.
A letra tá. maiúscula representa o gene dominante. Pode falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, ó, aqui eu tenho azão, azim. Então, eu estou cruzando dois indivíduos dominantes, só que heterozigotos. O exercício já está trazendo para mim. Então, eles têm gene do dominante, mas carregam um gene de recessivo. Então, ele quer, do cruzamento de dois gatos heterozigotos, a gente vai obter o quê? Né? Então, vamos olhar aqui a resolução do exercício. Aqui na resolução, eu vou pegar aqui, ó, os dois são heterozigotos. Então, o cruzamento é de azão, azim, com azão, azim. Então, eu vou separar aqui, ó, um azão, coloco aqui, o azim, coloco aqui, de um gato. O outro gato também é azão, azim, por exemplo, a fêmea, vamos colocar aqui. Então, eu vou pegar o azão da fêmea e coloco aqui, e o azim da fêmea coloco aqui. Eu não estou misturando os genes deles. Então, se eu colocar nas colunas o macho, então vai vir o azão do macho, o azim do macho aqui. Se nas linhas eu colocar a fêmea, o azão da fêmea eu coloco aqui, o azim da fêmea eu coloco na linha, tá? Esses que eu coloquei de fora, eles são os gametas, são as células reprodutoras. O que vai vir aqui dentro dos 4 quadrinhos aqui é a minha resposta, é os descendentes, tá? Agora, eu vou juntar. Eu vou pegar esse azão e juntar com esse da primeira linha com o da primeira coluna. Então, vai ficar azão, azão, igual tá aqui, ó, certo? Vou pegar esse azão da primeira linha e juntar com esse azinho da coluna B. Vai ficar azão, azim. Vou pegar esse azinho da segunda linha e juntar com o azão da primeira coluna. Sempre o maiúsculo primeiro. Aí ele fica azão, azim. Agora eu vou juntar o azinho da segunda linha com o azinho da coluna B. Vai ficar azim, azim. Então, esses são os descendentes. Bom, como é que eu posso colocar a minha resposta? Presta atenção aqui. Quantos dominantes eu tenho? Quantos dominantes? Quantos genótipos dominantes eu tenho? Genótipo 3. 3, muito bem. Então, aqui eu não conto esse azão, esse azim, não conto esse azão, esse azim, porque são gametas, certo? Bom, eu vou ter de genótipo esse e esse. Os dominantes são os que têm a letra maiúscula. Então, aqui eu tenho um dominante, aqui 2, aqui 3. Então, eu tenho 3 dominantes para um recessivo. Eu posso deixar a minha resposta em proporção, se eu quiser. Como ele não falou nada, só falou para mim fazer o cruzamento, eu poderia colocar, o cruzamento vai dar 3 dominantes para um recessivo. Poderia colocar assim. Se eu quiser, eu também posso colocar de acordo com o genótipo. Como assim genótipo? Quantos azão eu encontrei aqui no meu genótipo, do cruzamento, nos descendentes? Quantos azão tem? 1. Quantos azão azim tem? Quantos genótipos azão azim tem? 2. Quantos genótipos azim tem? 1. Então, eu posso também colocar a proporção de genótipo, que a gente vai ouvir falar assim, ó, proporção Professora, o que é genótipo? Genótipos são os genes que a gente representa pelas letras do alfabeto, tá? Na outra aula a gente falou de genótipo e fenótipo, quando a gente falou de conceito. Genótipos são os genes. Então, esse aqui, ó, azão, azão, é um genótipo, azão, azim, é outro genótipo, esse outro azão, azim, é um genótipo, azim, azim é genótipo. Ou quando eu pego, por exemplo, aqui o exercício, igual tá aqui, ó, cruzando as ervilhas verdes, vezinho, vezinho. Então, o genótipo da ervilha verde é vezinho, vezinho. Cruz com a ervilha amarela, vezão, vezinho. O genótipo da ervilha amarela é vezão, vezinho. Se falar, por exemplo, fenótipo, é dizer se ela é amarela ou se ela é verde. Fenótipo é a expressão do gene e, na maioria das vezes, você vê o fenótipo. Genótipo, letra G, de gene, certo? Genótipo, letra G de gene. Genótipo está representando o gene, e você não vê o gene, você representa por letras. Então, esse par de letrinhas é o seu genótipo. Então, vamos voltar lá na questão que a gente estava, aqui. Então, ó... Ok, obrigada. Professora? Pode falar.
Por isso que na questão fala na proporção 1, 2 e 1, que no caso 1 seria azão, 2 seria azão. Azão, azim e um azim, azim. As alternativas tá assim, não tá? Né? Sim. Isso. Então, a proporção seria 1 azão, azão. Então, ele está pedindo a proporção genotípica. Por que ele pede genotípico? Ele não falou para vocês, olha o exercício aqui. Ele não falou hora nenhuma em fenótipo. Ele falou assim, ó, cruzando dois gatos é um animal, sendo ambos heterozigotos. Ele só falou genótipo, ele não falou fenótipo. Ele poderia, se ele falasse fenótipo, ele poderia falar assim, ó, cruzando dois gatos pretos heterozigotos. Então, ele está te dizendo que o dominante, porque se é azão, azim, ele é dominante, é preto. Aí ele poderia até falar assim, ó, cruzando dois gatos pretos heterozigotos, surge um filhote branco. Aí o branco, aí essa questão seria igual ao do albino, só mudaria os dados, mas o exercício era o mesmo, certo? Genética, vocês vão ver que vocês vão enjoar de fazer quase o mesmo exercício. Só muda os dados, a pessoa fica doida pensando que mudou o exercício. É quase a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó. Se ele colocasse o nome da cor, característica preto, branco, para pelagem, tá? Ou malhado, ou sem pigmentação uniforme, ele te daria fenótipo. Aqui ele te deu só genótipo. Tá? Então, aqui, quando ele te deu isso, ele te deu só o genótipo. Ele não tem como te cobrar, mas ele poderia também te cobrar proporção fenotípica desse jeito. Se ele quisesse fenótipo, como ele fala que tem dominância, a gente só está estudando dominância, eu teria 3 dominantes para 1 recessivo. Mas aí eu posso colocar o quê? Eu posso colocar a proporção genotípica, que seria 1 azão, azão, 2 azão, azim e 1 azim, azim, certo? Então, eu poderia colocar assim. Ou outra forma, que não apareceu para marcar desse jeito, que ele poderia colocar, seria em porcentagem. Vamos entender esse quadro como 100%. O quadro tem quantos resultados? Ó, 1, 2, 3, 4. Isso. Se eu dividir 100 por 4, vai dar 25. Então, vamos ter isso na nossa cabeça. Cada quadrinho desse vale 25. Vamos pensar isso que fica mais fácil de eu raciocinar. Então, azão, azão, quantos por cento eu teria? 25. 25. Azão, azim, quantos por cento eu teria? 50%. Isso. E azim, azim? 25. 25. Ou também, né, eu não precisaria, mas isso assim, eu estou falando de pensar o quadro, que tem 4 resultados, dividir 4 por 100, para saber a porcentagem. Então, aqui, o 4 equivaleria a 100. Se eu dividir 4 por 100, vai dar 25 para mim. Então, cada quadrinho desse vale 25. É lógico que você pode falar para mim, professora, aqui tá óbvio, né? Eu posso ver aqui, ó, tem 2 azão, azim. Se 4, eu tenho 2, é metade, então é 50. Lógico, né? Mas eu estou falando assim, talvez tenha alguém que não tenha compreendido dessa forma. Então, pode pensar o seguinte, eu tenho 4 quadrinhos, cada quadrinho vale 25, tá? Se eu quero, então, a porcentagem dos dominantes, quantos por cento de dominante eu tenho agora? Como se fosse o fenótipo, dominantes. Quantos dominantes eu vou ter? Em porcentagem? 75. 75%. Quantos recessivos eu tenho? Porcentagem. Ó. 25%. Pensa, só tenho esse que é o recessivo. Aqui tem o gene recessivo, mas o fenótipo dele não é recessivo. Nem o genótipo vai ser, porque o dominante domina. Essa que é a função do dominante. Tá? Por isso que ele chama dominante. Pode falar. Por que 75? Não entendi. Pensa. Se eu falar dominantes, né? Lembra que eu falei assim agora, cada quadrinho vale 25%. Esse aqui, azão, azão, ele é dominante ou recessivo? Dominante. Então, eu tenho 25. Azão, azim, dominante ou recessivo? Dominante? Isso, dominante. Então, 25 mais 25, 50. Esse azão, azim, é dominante ou recessivo? Dominante. Isso, já tinha 50 mais 25, 75. Entendeu? Por isso que eu falei aqui, ó, dividir na sua cabeça 100 por 4. Os 4 resultados que eu tenho aqui, ó. É esse que tá mais roxinho.
Então, cada quadrinho vale 25. Então, aqui vale 25, aqui 25, aqui 25. Se o exercício tivesse perguntado para nós qual a porcentagem de indivíduos com características dominantes, porcentagem de dominantes. Então, aqui é 1, 2, 3. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Qual a porcentagem de recessivos? Só tem esse, 25%. Tá? Entendeu? Deu para entender aqui? Sim. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal, dessa aqui? Olha para mim qual letra que deu, gente. Né? Que aqui eu até coloquei aqui, ó. Eu vou ter 1/4, ou eu posso colocar, simplesmente, vou até editar aqui, quer ver? Eu posso colocar assim também, ó. 1 para 2 para 1. Seria o quê? Eu tenho 1/4, né? Quando eu coloquei um aqui, ou 25%, os descendentes com genótipo azão. Eu tenho 2/4, ou 1/2, de descendentes, ou 50%, de descendentes com genótipos azão. Eu tenho 1/4, ou 25% dos descendentes que possuem genótipo azim. Então, pode aparecer, talvez, para vocês, para marcarem assim, ó, em proporção. Dessa forma. Letra D. 1 para 2 para 1. Lá no exercício, eu não me lembro, tá, de qual forma? Dessas que eu coloquei por baixo aqui? Indivíduo, azão, azim e azim na proporção de 1, 2, 1, respectivamente. Certo. 1, 2, 1. É essa aqui que eu coloquei aqui embaixo, não é isso? Então, ó, aí deu qual letra? Letra A é essa? Letra D de dado. Letra D? Certo. Então, beleza. Alguma dúvida em relação a isso daqui ainda? Né? Mas eu vou sempre... Professora, Pode falar. a gente vê que tem 4 descendentes, né? Mas Sim. não necessariamente que vão ser 4 filhos, né? Não. Aqui... Significa a chance de nascer com um dominante, né? É maior. Aqui, o que é esse cruzamento? Esse cruzamento, ele te mostra a possibilidade dos descendentes. Então, quer dizer que aqui o indivíduo, né, o casal, né, tem chance de ter 1/4 ou de 25% de ter um filho homozigoto dominante. Esse casal tem 50% de chance de ter um filho heterozigoto. Esse casal tem 25% de chance de ter um filho homozigoto recessivo. Ou eu posso dizer também, tem outra forma de eu interpretar, depende do que ele está perguntando. Então, você tem que ter muita atenção no que ele te pergunta, porque a sua resposta vai variar de acordo com a pergunta. Se ele estiver perguntando para você assim, ó, qual a probabilidade desse casal ter um filho dominante? Se ele falar dominante, eu vou pegar os 3. Quem tem azão é o dominante. Quem tem azim é o recessivo. Se ele falar qual a probabilidade de ter um filho dominante, seria 3 aqui, ó. Ou seja, 75%. Aqui ele está falando qual a probabilidade de ter um filho de determinado jeito. Mas não significa que vai nascer 4 filhos desse jeito. Por exemplo, só para a gente ter um exemplo real que acontece aqui na nossa cidade. Aqui temos, na nossa cidade, um casal normal para o albinismo que tem 2 filhos albinos. Então, pensa, o homem é azão-azim, a mulher é azão-azim. E aí, o casal tem 75% de chance de ter filho normal. E eles tiveram, nas 2 gestações, filhos albinos. A chance deles terem filho albino é de 25%. Só que, detalhe, se, por exemplo, eu estou grávida agora, e aí vamos supor que eu sou desse casal. Esse casal sou eu e meu marido. Então, meus 2 filhos são albinos. Aí, eu estou grávida agora, e aí eu já tive um filho albino. Quer dizer que se eu já tive um filho albino, agora acabou a chance de eu ter outro filho albino? Não. Essa probabilidade é para cada gestação que eu tiver, sendo esse mesmo casal, lógico. Né? Se mudar um dos 2 aqui, muda a probabilidade, certo? Então, aqui é a chance que eles têm de ter um filho, um descendente dessa forma. Não está dizendo que eles tiveram os 4 filhos assim, tá?
Bom, Professora, esse genótipo a gente descobre com exame de sangue? Quando fala que o nosso sangue é do tipo A, do tipo B, é isso? Quando, por exemplo, se eu falar, eu vou falar do grupo sanguíneo para você, mas eu vou falar dos outros primeiros. Por exemplo, se eu falar assim, igual eu falar mão, escrever com a mão direita ou esquerda, certo? Eu escrever com a mão direita ou esquerda é fenótipo. Por quê? Você olha em mim e vê que eu vou escrever com a mão direita. Se Deus quiser... direita não, esquerda. Tô ficando até doida já. Se Deus quiser, nós vamos voltar esse ano até aula e eu vou escrever no quadro, né? Fé em Deus. Vou escrever no quadro na sala de vocês e eu vou usar minha mão esquerda, porque eu sou canhota. Bom, então o que você vê usando de mão é o meu fenótipo. Aí eu olho para vocês, a maioria, porque canhoto é recessivo e na população mundial a minoria é canhoto. Aí eu olho, a maioria de vocês é destro, tá? A maioria destro. Bom, o que eu estou vendo é fenótipo, eu não vejo gene. Tem como eu fazer um exame de sangue e ver o meu genótipo para canhoto e destro? Não, não é disponível esse exame. O geneticista, no real, na vida real, o geneticista, ele tem como ver isso? Tem. Mas ninguém faz exame para isso. No caso, por exemplo, para saber se eu sou canhoto, ou destro, homozigoto ou heterozigoto. Por quê? É uma coisa irrelevante. Agora, eu tenho como descobrir. Tá? Eu tenho como descobrir olhando os meus descendentes ou os meus ancestrais. Então, por exemplo, eu sou canhota. Canhoto é recessivo, então é como se eu fosse o Azinho. Então, meu genótipo já dá para saber, porque o recessivo sempre é Azinho. Ou, se eu quiser colocar outra letra, Czinho, por exemplo. Agora, meu pai e minha mãe são destros. Se os dois são destros, meu pai tem que ser Azão e minha mãe tem que ser Azão. Então, você pode identificar o genótipo dos seus genitores ou dos seus descendentes, tá? Através da genética, através de cálculos. A gente vai estudar nas próximas aulas uma coisa chamada de heredograma, que vai estudar a família, vai estudar justamente isso daí, né? Como que eu, através dos meus pais, eu descubro o meu genótipo. Aí, por exemplo, eu sou canhota, me casei com alguém que é destro. Tá? Então, meu marido é destro, eu sou canhota. Então, se meu marido é destro, ele tem um azão, ele é dominante. Ou ele tem 2 azão, ou ele tem um azão-azinho. O meu filho é destro. Se meu filho é destro, ele é que jeito? Ele é azão-azão ou azão-azinho? Vamos ver se vocês conseguem decifrar. Se ele é destro, eu sou canhota, azinho-azinho. Meu marido é destro. Meu filho também é destro. Meu filho tem como ser azão-azão? Ele tem que ser, meu filho tem que ser azão-azinho, né? E então, ele não pode ser azão-azão. Vocês nem sabem quem é meu filho, lógico, né? Ele não pode ser azão-azão. Por que não? Ele não pode ser azão-azão porque eu sou a mãe dele e eu sou azinho. Então, ele herda de mim o gene recessivo, certo? Então, eu vou descobrindo o genótipo em algumas características pelos meus descendentes ou pelos meus ancestrais. Certo? Então, meu filho já sabe o genótipo dele para o uso da mão. Por quê? Porque se a mãe dele é canhota e ele é destro, ele tem que ter um azão para ser destro, né, um gene dominante, mas ele tem que ter um azinho que ele herdou de mim. Tá? Então, quer dizer que ele pode, mesmo ele sendo destro, se ele casar com uma menina destra, que também tem o pai ou a mãe canhoto, eles podem ter filhos canhotos? Sim. Tá? Agora, no grupo sanguíneo, que foi o que você citou, o grupo sanguíneo, quando eu faço o exame, então, por exemplo, eu não olho, né, para ninguém, então não tem como eu olhar, né, para Ana Luísa e falar, Ana Luísa, começa com A o nome dela, é letra A, então, é do grupo A. Lorena, a segunda letra é O, ela é do grupo O, né? Não tem como eu olhar para alguém e dizer qual é o grupo sanguíneo, certo? Bom, mas o que eu posso fazer? Eu faço tipagem sanguínea. Quando eu faço tipagem sanguínea, eu vou descobrir lá que a Lorena é chiquetérrima, ela é do grupo AB, raríssima. Aí eu descubro que a Ana Rita é um beijinho, o grupo dela é B. Né? Que a Emily é um amorzinho, letra A, o grupo dela é A. Então, eu posso descobrir o grupo sanguíneo.
Eu posso descobrir o grupo sanguíneo através do exame. Esse grupo sanguíneo que eu descubro através do exame é o meu fenótipo. Então, o fenótipo é o grupo sanguíneo. Então, eu chego para vocês e falo, eu sou do grupo O. Eu estou falando do meu fenótipo. Eu não falei meu gene, tá? Através do exame, eu consigo descobrir o gene? Não. Eu consigo descobrir o gene através da minha família, que é uma coisa que a gente vai estudar chamada heredograma. Então, se eu falar, por exemplo, que a Laila é do grupo B, certo, Laila? Então, a Laila agora é do grupo B. Só que o pai da Laila é do grupo O. Então, quer dizer que a Laila tem um gene lá do grupo A. Ó, eu falei que é do grupo B, né? Desculpa. Se a Laila é do grupo B, ela tem um gene do grupo B, mas ela tem um gene do grupo O. Então, a Laila, ela é heterozigota, ela tem os dois genes, porque o grupo O é recessivo em relação a A, tá? Mas não precisa preocupar com o grupo sanguíneo, que a gente vai estudar ele para frente ainda também, tá? Mas, assim, só para saber, quando eu faço a tipagem do sangue, eu não vejo o genótipo, eu vejo o fenótipo. Eu descubro a qual grupo sanguíneo o indivíduo pertence, tá? Então, o Igor Chagas, se eu faço o grupo sanguíneo dele, descubro que ele é B, né? Então, eu descobri o fenótipo dele, não o genótipo. Mas aí, se o Igor me fala lá, professora, minha mãe é AB e meu pai é O. Então, eu já sei que o Igor, ele é um heterozigoto, porque ele herdou do pai um gene recessivo, que é o gene de O, tá? Bom, então aqui, genótipo, muitas vezes a gente consegue descobrir através do heredograma. Heredograma, nós vamos estudar nas próximas aulas. A gente vai ver um pouquinho de exercício ainda, para a gente entender essa parte. Depois a gente vai estudar um pouco de heredograma, tá bom? Então, esse daqui, entendeu como é que eu achei essa proporção de 1 para 2 para 1? Entendido isso daqui? Alguém mais com dúvida nisso daqui? Tranquilo? Michele, Matheus Peixoto, Matheus Lúcio, Maria Zilda. Tranquilo, tranquilo aí? Vamos ver a próxima, então. A próxima questão. O exercício 8, tá? Exercício 8 fala assim, uma planta A e outra B com ervilhas amarelas e de genótipo desconhecido. Então, agora ele me deu o fenótipo. O que é o fenótipo? A cor da ervilha, tá? Mas ele não me deu o genótipo, falou que o genótipo é desconhecido. O que é o genótipo? As letras, os genes. Ele falou que a ervilha é A e a ervilha é B. Isso não é genótipo. É como se ele falasse o nome da ervilha. Então, em vez de ele falar ervilha maravilha, ervilha frondesquela, ele colocou A e B, tá? Então, ervilha A e B, elas são amarelas. Então, ele deu que a cor dela é amarela, ele deu o fenótipo. E de genótipo desconhecido, então não tem os genes. Essas duas ervilhas foram cruzadas com a planta C, né, com a ervilha C, que produz ervilhas verdes. Agora, eu vou tentar descobrir quem é o dominante, quem é o recessivo. Olha só o cruzamento. Ele cruzou a ervilha A com a ervilha C, né? Ervilha A é amarela, ervilha C é verde. E nasceu 100% das ervilhas amarelas. Fala para mim, deixa eu ver uma pessoa aqui. Fala para mim, Lorena Costa. Quem é dominante? A ervilha amarela ou a ervilha verde? Ele cruzou a C, que é verde, com a A, que é amarela, e nasceu 100% amarelo. Quem foi dominante? Lorena Costa. Fala para mim aí, Lorena. Amarela, professor? A amarela foi dominante. Pensa, ele cruzou uma amarela com uma verde e só nasceu amarela. Então, o amarelo, lógico, dominou. Certíssimo, Lorena. Né? Então, o amarelo foi dominante. Então, já sei quem é o dominante, quem é o recessivo aqui, já estou descobrindo. Aí depois, olha só para a gente ver aqui. Ele pegou a ervilha B, que também é amarela, cruzou com a mesma ervilha C, que é verde. E aí, desse cruzamento, nasceu 50% das ervilhas amarelas e 50% das ervilhas verdes. Tá? Aqui continua sendo a mesma cor. Eu já descobri, pelo primeiro cruzamento de A com C,
que a ervilha amarela é dominante. Então, aqui continua a ervilha amarela sendo dominante e a ervilha verde sendo recessiva. Então, quando ele cruzou B com C, nasceu 50% das plantas com ervilha amarela e 50% das plantas, né, com ervilhas verdes. Aí, o que ele quer que eu descubra agora? O genótipo das plantas A, B e C. Então, não vou colocar no genótipo nem letra A, nem B, nem C, para a gente não confundir. Vamos colocar outra letra aí, né? E ele quer nessa ordem, A, B e C. Bom, A não é o dominante? Quando o A cruzou com C, só nasceu amarelo. Se A é o dominante, se eu colocar para o A Vzão, Vzão, se eu coloco para o C, que é o verde, Vzinho, Vzinho. Por que eu vou colocar para o C Vzinho, Vzinho? Porque o C é de cor verde. Acabou de falar, a Lorena acabou de falar para mim que o amarelo é o dominante, né? Se o amarelo é dominante, o verde tem que ser o recessivo, tá? É como se eu falar aqui, ó, se eu sou canhota, sou o dominante, quem é destro, desculpa, falei errado. Se eu sou canhota e sou recessiva, o destro é dominante, certo? Então, se a cor amarela é dominante, a cor verde ela é recessiva. Então, um é dominante, o outro tem que ser recessivo. Então, o verde aqui, ó, ele tem que ser o Vzinho, Vzinho. Então, eu vou usar a letra V para cor, para não misturar aqui para a cor verde, tá? E por causa da cor verde, e Vzinho, Vzinho, porque ele é recessivo. Para o amarelo, eu vou usar a letra maiúscula. Eu vou usar a mesma letra do alfabeto que eu usei para o verde. Só que para o amarelo eu uso letra maiúscula. Então, o amarelo, ele pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Agora, pensa comigo. Deixa eu mudar aqui o slide aqui. Então, aqui, ó. A ervilha A é amarela, ervilha B também é amarela, ervilha C é verde. Cruzou ervilha A com ervilha C, nasceu 100% amarela. Então, o amarelo dominou. Cruzou ervilha B com ervilha C, nasceu 50% amarela, 50% verde. O amarelo, pelo que eu vi desse resultado aqui, ó, pelo que a gente concluiu desse resultado, o amarelo, ele é o dominante, certo? Então, aqui a ervilha B, ela é amarela, ela continua sendo dominante. Mas por que com ela nasceu verde também? É o genótipo que ela tem. Então, pelos dados, a gente conclui que o amarelo é dominante e o verde recessivo. Então, vamos achar aqui a nossa resposta. Olha só, a ervilha amarela, quando ela é cruzada com o verde, só nasce amarelos. Então, a ervilha amarela, ela não tem gene de verde. Então, a ervilha amarela, ela tem que ser Vzão, Vzão. Essa ervilha A amarela, ela tem que ser Vzão, Vzão. Por quê? Quando ela foi cruzada com a ervilha C, que é verde, só nasceu amarelos. A ervilha B, ela também é amarela. Então, ela tem que ter um Vzão, porque a amarela é o dominante. Só que quando essa ervilha foi cruzada com a ervilha C, que é verde, nasceu 50% das ervilhas verdes e 50% das ervilhas amarelas, tá? Para provar aqui, eu teria que fazer o cruzamento, né? Mas pensa, se eu cruzar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para mim escrever, peraí. Ei, bichinho, parece aqui, é isso. Se eu cruzar Vzão, Vzão, que é a ervilha A, com o Vzão, com o Vzinho, Vzinho, que é a ervilha C, vai nascer qual resultado? Ó? Desse Vzão, Vzão, o que os descendentes vão herdar? Do Vzão, Vzão, o que os descendentes vão herdar? Qual gene? Vzão, certo? Porque, ó, essa ervilha amarela A só tem gene Vzão. Então, ela vai passar para os descendentes dela? Vzão. Da ervilha verde, que é o Vzinho, Vzinho, o que os descendentes vão herdar? Qual gene? Qual o gene que ele herda, gente? Um Vzinho. Tá? Por quê? Porque ele não tem outro gene. Isso. Então, vai nascer 100% dos descendentes aqui, ó. 100% dos descendentes vão ser... Cadê minha porcentagem que eu não tô achando? Vão ser Vzão, Vzinho. Certo?
que é o que ele falou do cruzamento de A com C, 100% amarelo. Vzão, Vzim, ele é amarelo. Certo? Agora, o outro cruzamento, ele vai cruzar a ervilha B, né? Que ela tem que ser Vzão, Vzim. Por que que eu coloquei ela sendo Vzão, Vzim? Para nascer o verde, tá? Porque se ela for Vzão, Vzão, vai nascer só amarelo. Se ela for Vzim, Vzim, ela não vai ser amarela, ela vai ser verde, tá? Então, ela tem que ser Vzão, Vzim. Por quê? Se eu cruzo ela com a ervilha C, que é verde, opa, coloquei, que é verde, Vzim, Vzim, vai nascer o quê? Os resultados vão ser... eu vou ter 50% das ervilhas vão ser, ó, vão herdar esse Vzão aqui, né? Então, vai ter um Vzão, e vai ter desse daqui, ela vai herdar um Vzinho. Os outros 50% vão ser Vzinho, Vzinho. Vzinho. Isso, porque, ó, aqui ele vai herdar um Vzinho e aqui Vzinho, certo? Então, aqui, ó, o genótipo da ervilha A é Vzão, Vzão, genótipo da ervilha B, Vzão, Vzinho, genótipo da ervilha C, Vzinho, Vzinho. Então, eu tenho que ter em mente, na hora de fazer o exercício, é a questão de interpretação. Eu tenho que prestar atenção em que falou lá que cruzou a ervilha A com a ervilha C, e a ervilha A é amarela, a ervilha C é verde, e nasceu 100% das ervilhas amarelas. Então, aqui eu descobri que o amarelo é dominante, tá? A ervilha A e a ervilha B são amarelas, tá? Então, o amarelo é dominante. Então, tanto A quanto B são dominantes. Só que qual a diferença das duas? A ervilha A, ela não tem gene de recessivo. Então, quando ela é cruzada com a ervilha C, que é recessiva, só vai nascer amarelos, só vai nascer o dominante, que é isso que a gente colocou aqui, ó, tá? Que é isso que eu coloquei aqui agora pra gente, ó, certo? Agora, a ervilha B, ela é amarela, ela é dominante, mas quando cruzada com a ervilha C, que é verde, nasce amarelos e nasce verde. Então, esse aqui, esse 50% aqui, ó, que é o Vzão, Vzinho, ele é amarelo. Esse 50% Vzinho, Vzinho, ele é verde. Certo? Então, aqui, dúvida nesse daqui? Hora das perguntas. Dúvida? Não? Vai Meninos? ficar sendo Vzão, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. e Qual... Vzinho. Isso. Qual a resposta certa que dá aí, meninos? Olha para mim. Letra Qual letra? Letra D? C? C de cachorro. C de cachorro. Beleza. Ou de chocolate, que é melhor ainda. Mas cachorro também eu gosto. Olha só. Exercício número 9, então. Sabe-se que em determinada raça de gatos há pelagem preta uniforme. Quando ele falou preta uniforme, ele falou genótipo ou fenótipo? O que ele está falando para mim? Fenótipo. Fenótipo, F, fenótipo. Genótipo é o gene, a letrinha, né? Então, ele falou fenótipo. Então, quando ele falou preto uniforme, o que é isso, preto uniforme? É um gato todo preto, sem manchas, ele não é malhado, tá? Então, pelagem preto uniforme é condicionada por um gene dominante, Bzão. Então, o Bzão, né, é o gene. Para ser genótipo, eu tenho que ter o par. Então, quer dizer que o gato preto uniforme, ele pode ter genótipos de que jeito? Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, certo? Então, já tenho que ler o exercício e ir colocando isso na minha cabeça, tá? Então, aqui, ó, falou lá que uma determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme, então, preto uniforme é o fenótipo, é condicionada por um gene dominante. Então, gato preto é dominante. E esse gene dominante é o gene B. Então, todos os gatos pretos, eles podem ser Bzão, Bzão, ou podem ser Bzão, Bzinho. Esse é o genótipo de preto.
Aí ele falou que a pelagem branca uniforme, o que é branco uniforme? O gato todo branquinho, sem manchas. É condicionada pelo alelo Bzinho. Qual que é o genótipo do gato branco uniforme? Eu quero o genótipo dele. Gato branco uniforme, genótipo. Qual que seria o genótipo aí, gente? Deixa eu ver aqui. Azim. Isso aí, Maria Zilda. Então, azim é o genótipo do gato branco uniforme, tá? Então, eu tenho que prestar atenção no que o exercício está me dizendo. Beleza. Aí ele fala o seguinte: do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos. Qual que é o genótipo de preto heterozigoto? Ah, ele não me deu escrito aqui. Agora lascou, não sei, como que eu faço? Qual que é o genótipo preto heterozigoto, gente? O exercício não vai trazer para a gente esse daí. Eu tenho que deduzir. Só que agora não é razão. Agora você tem que prestar atenção no que ele te disse. O exercício falou do gene B. Então, aqui eu vou usar a letra B, certo? Então, do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos. Isso. Bzão, Bzinho, né? Então, hétero quer dizer diferente. Então, o par de genes é diferente. É a mesma letra do alfabeto, só que uma maiúscula e outra minúscula. Então, o genótipo heterozigoto vai ser Bzão, Bzinho, ok? Então, vamos aqui na resolução, que é isso que a gente estava falando. Então, os gatos pretos uniformes são dominantes. Genótipo de gato preto uniforme é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Gato branco uniforme. Gato branco uniforme é recessivo. Genótipo, então, Bzinho, Bzinho. Cruzamento de gatos pretos heterozigotos. Hétero, diferente. Então, quando falar diferente, não é que eu vou usar letras do alfabeto diferente, não é isso. Eu vou usar a mesma letra. Então, Bzão e Bzinho é a mesma letra do alfabeto. O que é diferente é que uma fica maiúscula e a outra fica minúscula, certo? Então, aqui eu vou cruzar Bzão, Bzinho. Ah, por que eu vou cruzar Bzão, Bzinho? Porque eu quero? Não, o exercício me trouxe isso, tá? Então, não inventei. Ah, simplesmente olhei para minha unha aqui e eu quero que seja assim. Não, o exercício trouxe isso. Está escrito no exercício. Então, a interpretação do exercício, a gente chegou nessa resolução aqui, tá? Agora, vou fazer o cruzamento. Então, aqui, cruzamento aqui, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Gametas. O que é gameta? Gameta é a célula reprodutora. Gameta tem um gene só. Quando eu falar Bzão, Bzinho, é o genótipo. Aqui é o par de gene, é o genótipo. Gameta tem um gene só. Então, sempre eu vou separar os gametas. Então, vamos pensar que eu peguei esse primeiro aqui e separei ele e coloquei aqui, ó, em forma de linhas. Coloquei um Bzão aqui, Bzinho aqui. Esse segundo par, Bzão, Bzinho, separei os gametas, coloquei o Bzão aqui, Bzinho aqui. Tá vendo que eu circulei de vermelho aqui, né? Onde está circulado de vermelho vai ser o cruzamento, vai ser os descendentes. Então, eu vou juntar esse Bzão com esse Bzão, vai dar Bzão, Bzão. Esse Bzão da primeira linha com esse Bzão da segunda coluna, Bzão, Bzinho. Na segunda linha agora, esse Bzinho com esse Bzão, vai sempre o maiúsculo ficar na frente. Vai ficar Bzão, Bzinho. Esse Bzinho com esse Bzinho, vai ficar Bzinho, Bzinho. Resultado, o que eu tenho de resultado? Oh, desculpa, eu passei um negócio aqui correndo. Resultado, eu vou ter 25% Bzão, Bzão, 50% Bzão, Bzinho, 25% Bzinho, Bzinho. Esse resultado que está aqui embaixo, nessa parte branca, esse resultado esperado aqui, ele é genótipo ou fenótipo? Genótipo. Genótipo. Genótipos são os genes, as letras. Beleza. Agora, eu vou passar isso para fenótipo, certo? Então, falou o exercício seguinte, vou voltar aqui na resolução no que eu entendi do exercício. Parece que eu fui no negócio errado. Fui. Peraí, aqui, eu fui no exercício errado. Olha só, aqui fala para mim que o gato preto uniforme é dominante. Então, para ser preto uniforme, ele tem que ser Bzão, 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 Bzinho. Para ser branco uniforme, Bzinho, Bzinho. Então, agora eu vou olhar aqui. Aqui. Eu vou olhar aqui, ó.
Bzão, ele é preto ou ele é branco? Preto. Preto. Então, eu já tenho 25%. Bzinho, é preto ou branco? Preto, porque é dominante. Dominante. Então, 25 mais 50, 75% dos descendentes terão pelagem preta uniforme. Agora, 25% é Bzim. Falou no exercício, falou que o Bzim é branco uniforme. Então, eu tenho 25% dos descendentes, né, serão de pelagem branca uniforme. Nossa, que erro horrível aqui, ó. Descendentes, isso. Serão de pelagem branca uniforme, certo? Então, a resposta, 75% dos descendentes serão de pelagem preta uniforme, 25% terão pelagem branca uniforme. Confere para mim nas alternativas, vê se está em porcentagem, porque eu fui colocando resposta aqui sem olhar as alternativas, porque eu só copiei o exercício, eu não olhei nem a alternativa. A alternativa está em porcentagem? Letra D de doce. D de dado. D de dado, D de doce. D de Deus, beleza, né? Certo? Então, aqui, 75% dos descendentes serão de pelagem preta uniforme, 25% de pelagem branca, né? Próximo exercício aqui. Vamos para o próximo. Exercício 10, que é o último desses daqui, depois eu passo para as outras questões que são mais simples. No exercício 10, para mim, essa 10, não é, ela é a mais, de todos os exercícios, seria mais dificilzinha, porque ela envolve um pouquinho mais de cálculo, né? Mas é tão tranquilo também, tá? Olha só, o que está falando na 10? O gene autossômico, o que é gene autossômico, meu Deus? Não se perde nessas palavras. Gene autossômico é um gene que determina características do corpo que não estão ligadas ao sexo, tá? Então, não se perca nisso daqui. Você vai perder à toa. Então, o gene autossômico que condiciona pelos curtos é dominante. Qual que é o fenótipo aqui? Que ele falou para mim. Qual o fenótipo que eu tenho? Escrito aqui, ó, até dominante eu tenho um fenótipo. Qual que é o fenótipo? Cadê o fenótipo? Pelos curtos. Pelo curto, né? Eu olho para o animal, né? No caso é o coelho que está falando, pelo curto. Eu vejo isso. Isso é o fenótipo. Então, genótipo, letras, genes. Então, o pelo curto do coelho é dominante. Em relação ao pelo longo, né? Então, se o pelo curto é dominante, pelo longo é o quê, gente? Recessivo. Então, se ele falou que cabelo liso é recessivo, cabelo cacheado é dominante. Sempre que ele te trouxer um, o outro é o contrário. Então, pelo curto é dominante, pelo longo é recessivo. Tá? Ele falou o seguinte, do cruzamento entre coelhos heterozigotos. Nasceram 480 coelhinhos. Presta atenção numa coisa, se o coelho é heterozigoto, ele tem pelo curto ou pelo longo? Pelo longo. Não, pelo curto. Pelo curto, certo? Por que ele tem pelo curto? Porque ele falou aqui, ó, pelo curto é dominante, certo? Dominante, ele pode ser, por exemplo, azão, que é homozigoto, e ele pode ser azim, que é heterozigoto. Então, o que ele fala aqui para mim? Ele fala o seguinte, do cruzamento entre coelhos heterozigotos. Então, cruzou 2 coelhos de pelo curto, só que heterozigotos. 2, por exemplo, azim, tá? Poderia usar qualquer letra que quisesse aqui, tá? E aí nasceu 480 coelhos. Então, os 2 cruzaram e nasceu coelhinho pra caramba. 480, impossível, mas deve ser várias gerações, né? Aí, dos quais 360 coelhos tinham pelos curtos. Aí ele quer saber, entre os coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigoto é, né? Então, aqui, ele me deu um número. A minha resposta aqui tem que ser em número. A minha resposta não é em porcentagem. Então, um erro que acontece na maioria das vezes, quando a gente coloca exercício assim, os alunos querendo colocarem a resposta em porcentagem, tá?
Ah, se eu fizer o cruzamento de 2 heterozigotos, vai dar 50% heterozigoto. Então, a resposta é 50%. Se te deu número, a sua resposta é em número. Tanto que na alternativa desse exercício, as alternativas estão em valores numéricos, não em porcentagens, tá? Bom, eu tenho duas formas de fazer esse exercício. Uma forma tá na cara, né? Primeiro eu faço cruzamento. E uma forma tá na cara, que é usando o primeiro valor. Outra forma, eu posso usar o segundo valor. Ele te deu esse segundo valor só para te complicar um pouquinho a sua vida. Só para você ficar, ai, mas de 360, mas você pode achar a resposta só em 480, tá bom? Vamos ver aqui a resolução e aí a gente vai comentando como que eu posso achar de duas formas. Então, pelo curto, é dominante. Dominante, eu sempre uso letra maiúscula para o genótipo. Genótipo é par de genes. Então, pelo curto, ele pode ser azão ou azão-azinho. Pelo longo, é recessivo. Então, não está escrito no exercício que pelo longo é recessivo, não, professora. Mas, se o pelo curto é dominante, o longo, e falou assim ainda, ó, pelo curto é dominante sobre pelo longo. Então, quer dizer que ele domina o longo. Se o longo é dominado, então o longo é recessivo. Tá? Já tem que ter esse macete, já tem que ter essa manha para entender o exercício. Então, pelo longo é recessivo. Então, o genótipo de pelo longo é o azinho-azinho. Tá? Falou para eu cruzar dois coelhos heterozigotos. Heterozigoto é azão-azim. Então, é cruzamento entre coelhos heterozigotos. Então, o macho é azão-azim, que é heterozigoto, a fêmea é azão-azim. Cruzou os dois, nasceu 480 coelhinhos. O que ele me pergunta? Dos 480, quantos serão heterozigotos também? Vamos olhar aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui o total de coelhos que o exercício me deu é 480. Dos 480, primeiro vamos olhar até o cruzamento que eu fiz primeiro. Vamos esquecer aqui. Vamos olhar o cruzamento. Cruzei aqui azão-azinho com azão-azinho. Deu um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho. Beleza. Quantos dominantes eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Esses 3 são os de pelo curto. 75%. 75%. Eu posso simplesmente fazer uma regrinha de 3 e olhar lá, fazer uma regrinha de 3, ou eu posso ir de um jeito muito mais fácil, que eu mato isso rápido. E eu tenho que ser rápido na hora do Enem. Eu tenho que ser rápido no vestibular. Olha só, vamos pelo modo mais rápido. Nasceu 480 filhotes, que é o total. O meu total aqui é quanto, gente? De resposta. Quanto que é o meu total? 100%. Quanto que é o meu total aqui no cruzamento? Quantos resultados eu tenho no cruzamento? 4. No meu cruzamento, eu tenho 4 resultados. O exercício me pede heterozigotos. Quantos heterozigotos eu tenho no meu resultado aqui, ó? 3. Não. Quantos heterozigotos eu tenho no resultado? Eu tenho 3 dominantes. 2. Eu não tenho 4 resultados? Não são 2 heterozigotos? O exercício não me pediu heterozigoto? É a metade. A metade. Então, a metade aqui é heterozigoto. Então, de cara, eu já mato sem fazer regra de 3. Eu posso fazer regra de 3, posso fazer tudo. Mas pensa, eu tenho que ser rápido. Enem, você tem que ser rápida. Você não pode perder tempo com isso aqui. Tá? Então, você vai pensar o quê? 480 filhotes. A metade, se eu faço cruzamento de heterozigoto, a metade é heterozigoto. Então, metade de 480 vai dar quanto? 240, letra B. 240. Matei muito mais rápido. Eu poderia fazer de forma mais complicada aqui, que demoraria mais tempo, que é usando esse valor aqui, ó. Sempre os exercícios vão trazer coisas para complicar, tá? Mas eu tenho que saber usar a coisa mais fácil. Eu poderia usar isso aqui também, que demoraria um pouco mais tempo. Então, 360. Que aí seria o quê, ó? Em 3 resultados, ó, 3 dominantes. Eu colocaria aqui assim, ó. Eu poderia colocar em forma de fração. Em 1, peraí, 1 não. Eu tenho 2 heterozigotos para 3 dominantes, certo? Aí, isso aqui está para... eu quero X aqui.
é igual aqui, ó, x está para 360. O que é o 360? É o número de pelos curtos. O que é 2? 2 é o total de heterozigotos que eu tenho no meu quadro. 3 é o número de pelos curtos. Aqui, 360 é o total de pelos curtos, tá? E x é o tanto de heterozigotos que eu quero. Então, eu poderia fazer dessa forma, que vai demorar mais tempo. Eu vou fazer, multiplicar cruzada e achar a resposta. Vai dar 240 do mesmo jeito. Só que eu tenho que achar formas mais fáceis e mais rápidas de eu resolver o exercício. Ou eu posso resolver dessa forma, de regra de 3, ou eu posso já jogar direto e pensar. Eu li o exercício, leio o exercício, tá? Falou lá que 480 filhotes, tá? É o total. Desses 400, ele quer o número de heterozigotos. O meu total aqui é 4. Heterozigoto é a metade. Então, a metade de 480. Pronto. Não precisa nem fazer essa regra de 3. Se eu quiser fazer, para enrolar mais tempo, eu posso fazer. Mas lembra, vocês não têm tempo para perder, né? Então, eu vou pelo modo mais fácil, mais curto, tá? Eu não, se vocês colocarem o mais rápido para mim, eu acho bom. Eu não vou cobrar que vocês façam a regra de 3. Pode até ter professor que cobra, mas na hora do Enem, ninguém vai cobrar o modo que você colocou. Você tem que colocar a resposta certa, tá? Pode falar, Kim. Professora, no caso, o heterozigoto aí seria o azão, azim, que tem duas. Isso. Aí pega 480 dividido por 2? Isso. Por isso que eu coloquei 480 dividido por 2. O total de filhotes, aqui é o total de filhotes, é 480. 360 é só os filhotes de pelo curto. Então, 360 é esse azão e esses dois azão. Agora, 480 equivale ao total aqui também, ó, ao total, a todos do cruzamento. Ou outra coisa que você poderia fazer também, que dá na lógica, e isso te ajuda em outros exercícios que envolvem números, é pensar aqui, ó, 480 é o meu total. Se eu dividir o meu total aqui no cruzamento, é sempre 4, nesse cruzamento da primeira lei. Se eu dividir 480 por 4, eu fico sabendo quanto que vale cada quadrinho, né? Que aí vai dar 120, não é isso? 120 cada quadrinho. Aqui é 120, aqui é 120. Aqui é heterozigoto, aqui é heterozigoto. Então, eu quero os heterozigotos. 120 mais 120, achei 240. Tá? Ou eu pegar aqui também e fazer essa conta aqui também. Vou demorar mais tempo. Mas eu posso, quanto mais ágil você for na resolução, melhor para você. Tá? Para mim, não importa a forma que você chegar. Você chegou na resposta, eu não vou cobrar que você faça a regra de 3. Não sou professor de matemática, para mim não importa se você fizer a regra de 3. O seu raciocínio estando certo, você chegando na resposta certa, é o que me interessa. O que eu cobro é o cruzamento. Você tem que ter o cruzamento nele, tá? Para me provar que você fez o exercício. E aí, isso aqui é a sua resposta, né? Você vai achar a sua resposta aqui. Eu tiro a resposta desse daqui. Eu acho a forma mais simples, mais fácil. Mas eu posso fazer regra de 3, tá? Eu não sei colocar no computador aqui a fração bonitinha, mas aí seria aqui a regrinha de 3 que eu teria que multiplicar. Então, ficaria lá 3x igual a 2 vezes 360, x, aí eu vou, multiplico, divido, e aí vou achar os mesmos 240 do mesmo jeito, tá? Mas vamos pela forma mais fácil, para a gente perder menos tempo, né? Agora, eu vou voltar lá no Forms para a gente responder aquelas outras que estão faltando. E aí, eu acredito que não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esses slides para vocês no GR8. Vou ver se eu consigo postar no GR8 e vou postar também no grupo. Porque se alguém tiver alguma complicação, vocês tentam fazer esses exercícios para mim, tá? E me mandam ele também. Aliás, não precisa mandar ele. Deixa eu ver aqui. Anda até no mês de fevereiro. Não precisa mandar ele no portfólio, não. Pode deixar. Só fazer, tentar fazer esses exercícios que estão aí. E aí depois eu vou corrigir eles na próxima aula, tá bom? Vamos para o Forms, então. Deixa eu parar de compartilhar isso daqui para mim compartilhar o Forms. Quais exercícios? Nos slides, é porque no meu slide eu tinha colocado esse da correção que está aí no slide, e eu coloquei também outros exercícios diferentes, certo? Aí esses outros exercícios diferentes, pelo tempo da aula aqui, não vai dar tempo de eu
falar deles hoje, né? Que eu queria fazer eles com vocês. Como não dá tempo de eu fazer eles com vocês hoje, aí eu vou deixar vocês para fazerem em casa, tá? Mas eles não precisam me enviar no portfólio. Eu quero que vocês enviem esse daqui do Forms, tá bom? E aí eu vou até corrigindo eles. Então, ó, vamos ver esse daqui. Aqui fala assim, ó, a número 1, lá do Forms. É só para fazer? Como? O da aula é para fazer, se não precisa enviar para a senhora, não? Não, faz no caderno, tá? Se quiser copiar a pergunta, copia. Se não, você conseguir imprimir, tá em slide, né? Imprimir vai ser mais estranho. Mas não precisa enviar, porque já enviando o primeiro aí tá tranquilo. E aí, manda esse para mim, que aí... Não precisa mandar, desculpa, ficando doida, né? Não precisa mandar, só resolve para a gente já ir treinando, tentando fazer, tá bom? Deixa eu corrigir. Professora, Pode falar. no caso, esse que não precisa mandar é esse da aula de agora, do slide. O que eu não corrigi ainda, que não fiz, certo? Ah, não, tá bom. Esse tá bom. que eu acabei de corrigir, tudo que eu corrigi hoje é do exercício que já era para ter mandado no GR8. Então, quem já mandou, tá tranquilo. Quem não mandou, me mande ele, porque esse aí vai valer a nota do portfólio, tá? Então, o outro a gente vai fazer para a gente ir fixando o conteúdo, tá bom? Porque eu preciso... esse exercício de genética é igual matemática. Se eu não fizer o exercício, eu não aprendo, tá? Então, deixa eu corrigir aqui a primeira, aqui, ó. Em genética, o entendimento do significado de seus vários conceitos é essencial. Quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, estamos referindo-nos a um alelo que expressa-se somente em heterozigose? Não, o recessivo expressa em homozigose. Expressa-se somente se expressa em homozigose. Então, a primeira, letra B. Tá? A próxima, a segunda. Quando o indivíduo apresenta dois alelos... A primeira? Aqui, ó. O que ele falou na primeira? Que nome é atribuído... Estou na segunda já, peraí. Vou voltar aqui, ó. Em genética, o entendimento dos conceitos é essencial. Beleza. Quando dizemos que um alelo recessivo... O que é um alelo recessivo? Um gene recessivo, tá? Por exemplo, estamos referindo a alelos que... O que é alelo? É o par de gene. Então, o gene recessivo, ele só se expressa... O que é isso? Ele só se manifesta se ele tiver em homozigose. Se ele tiver em heterozigose, o que é heterozigose? Por exemplo, azão-azim. Eu tenho um gene recessivo. Mas ele vai se expressar? Ele vai se manifestar? Não. Então, por exemplo, se eu pensar que eu tenho... Meu pai é albino. Então, eu tenho um gene de albino. Então, eu sou heterozigota. Eu tenho um gene recessivo. Ele se expressa em mim? Não. Por que ele não se expressa? Porque eu sou heterozigota. O gene recessivo só expressa em homozigose. Tá? Então, aqui ele só vai se expressar em homozigose. Então, aqui no caso, letra B. A resposta certa da primeira questão lá do Forms. Tá? Obrigada. Tranquilo. A segunda questão. Agora eu marquei ela aqui, agora não aparece para mim. Espera aqui. Segunda questão. Que nome é atribuído ao conjunto de características físicas e fisiológicas de um indivíduo que é resultado de ação dos genes em meio? Então, por exemplo, vou até colocar um exemplo aqui, ó. A cor da minha pele, né? Ela é dada por um gene, certo? Mas o meio ambiente pode influenciar. Aí eu quero saber que nome é atribuído a essas características físicas e fisiológicas que o indivíduo tem, que é resultado da ação do gene e do meio. Isso é cariótipo? Não. Cariótipo é o conjunto dos cromossomos. Isso é genótipo? Não. Genótipos são os genes, as letrinhas. Isso é fenótipo? Sim, é fenótipo. Locogênico? Não. Locogênico é o local onde o gene se encontra no cromossomo. Isso é dominância? Também não. Tá? A próxima questão. Então, a segunda, a letra C. A próxima questão aqui para nós. Ai, meu Deus, fiz bagunça. Peraí. Quando eu marco ela aqui, eu fico presa na questão. Aqui. Quando o indivíduo, a terceira, quando o indivíduo apresenta dois alelos diferentes em um mesmo gene, podemos dizer que ele é o quê? Ó, ele tem dois alelos diferentes. Alelos é o par de genes.
Então, par de genes, eles têm 2 alelos diferentes, 2 genes diferentes. É como se eu falasse que ele tem um azão e um azim. Se ele tem 2 alelos diferentes, ele é dominante, ele é recessivo, ele é letal, ele é homozigoto ou ele é heterozigoto? O que ele é? O que ele é, gente? Se ele tem par de genes, que é os dois, ele é heterozigoto, né? Então, a resposta certa é o heterozigoto, a letra E. O próximo. Essa do João e Maria nós corrigimos, né? O próximo vem essa daqui, ó. De acordo com... Essa nós não corrigimos lá. De acordo com as leis de Mendel, um indivíduo de genótipo azão-azim produz gametas. Gameta é a célula reprodutora. Célula reprodutora nunca tem par de genes. Então, os gametas que ele vai produzir, vai ter somente o gene azinho? Não. Somente o gene azão? Não. Gene, no caso, azão e azim? Sim. Azão, azim? Não, porque ele não tem par de genes. Então, letra C, azão e azim, ok? Aí as outras, eu acho que a gente... Então, ele né? O azão e o azim. Isso, ele vai ter o par de genes azão, azim. Esse daqui eu acho que a gente não... Ah, dos gatos corrigiu, das ervilhas corrigiu, né? Depois, essa daqui também, da pelagem, gato uniforme, também corrigimos essa daqui. E essa aqui do valor também corrigiu. Beleza, então nós corrigimos todas. Nossa aula termina por aqui, né? Porque a gente já está com o tempo esgotado, né? Como todos os dias, eu esgoto o tempo, né?